E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Eu gostaria de trazer uma palavra do coração de Deus para a tua vida nesta noite. Eu confesso que algum dia dessa semana, não sei se de segunda para terça, de domingo para segunda, eu preguei essa mensagem a noite toda. Eu acordei de madrugada, sabe daquelas coisas assim, acordei. E aí queria dormir, ficava esse texto, essa mensagem. E eu querendo dormir, eu digo, mas Senhor, e fiquei com isso na cabeça o tempo todo. Mas não tinha pensado exatamente na questão do tema, só do assunto. Aí quando o pastor Moisés assim, escreve o tema aqui, eu digo, tema da onde, Senhor Jesus? Então vamos lá, não saia da arca, não saia da arca. Tem 4 palavras-chave dentro desses 2 versículos que eu gostaria de tratar com vocês. A primeira palavra é, lembrou-se Deus. Amados, se nós tomarmos a literalidade desta expressão, ou se buscarmos nela o original, que é Deus voltar-se com um propósito para alguém, vai dar na mesma. A primeira expressão que eu quero trazer uma reflexão é sobre a expressão lembrou-se Deus. Ora, se Deus lembrou, é primeiro porque Deus esqueceu. Você já se imaginou ser esquecido por alguém? Você já ficou aguardando uma ligação que alguém disse que ligaria em tal horário e você ficou de forma agoniada aguardando esta ligação e passou 10 minutos e meia hora e passou um dia. No outro dia alguém diz assim, esqueci de te ligar ontem, mas eu quero falar-lhe alguma coisa, mas esqueci. Já esqueceram porventura do dia do teu aniversário? E você acorda assim, aguardando alguém lhe dizer um parabéns, e de repente vai passando, e dá 2 horas, e dá 5, e vai chegando próximo da noite, vai lhe dando um desespero, porque alguém esqueceu. De propósito ou não, o certo é que nós esquecemos. E neste texto, nós vamos entender uma forma de Deus agir com o seu povo, com os seus servos. Algumas vezes Deus simplesmente nos esquece. Sabe quando Deus não te responde? Sabe quando você passa aquela fase, aquela crise do silêncio de Deus, do distanciamento do Senhor? Quando parece que Deus fala com todos os que estão na igreja, menos com você. Quando você liga para alguém, alguém sempre tem uma palavra de bênção. Naquele dia aquela pessoa está com algum problema e ela não lhe traz palavra alguma. Nós temos um tempo onde somos esquecidos por Deus. Nós temos um tempo em que, de certa forma, Deus nos deixa ali e diz assim, olha, aguarda aqui, eu vou fazer alguma outra coisa e depois eu falo contigo. Tem horas que literalmente na nossa vida espiritual dá uma impressão que nós somos esquecidos ou que estamos esquecidos. É um tempo de crise, o tempo do silêncio de Deus, onde nós abrimos a Bíblia de um lado para o outro, buscando uma resposta e não encontramos. É aquele dia em que nós oramos com tanta fé, mas com uma alegria na alma, e nós choramos e nós falamos em línguas orando, mas mesmo assim a resposta não vem. Eu me lembro que um certo dia eu estava tão agoniado há uns 10, 12 anos atrás, e eu entrei dentro do quarto e disse assim, Senhor, enquanto o Senhor não me der um sinal que está me ouvindo, eu não saio daqui. Eu orei por mais de 2 horas, Deus não deu sinal algum. Então eu disse assim, eu vou erguer a mão, Senhor, e eu sei que o Senhor vai tocar na minha mão. Quando eu sentir o toque na minha mão, eu sei que o Senhor vai me responder. Sabe quantos minutos levou para Deus tocar em minha mão? Mais de 14 anos, até hoje nunca tocou na minha mão. Até se eu tivesse mantido a minha palavra, estaria no quarto até hoje. Tem um tempo que nós olhamos assim, Deus esqueceu. A grande questão não é só Deus ter esquecido, porque é uma das formas de Deus trabalhar conosco. A grande questão é que no capítulo 7, no versículo 1,
Deus vai dizer assim para Noé: entra tu e a tua família na arca. Deus esqueceu, mas esqueceu Noé aonde? Na arca. Deus esqueceu Noé, mas esqueceu Noé em quais condições? Em questões de sobrevivência. A Bíblia diz que Deus ordena Noé a buscar mantimento para si e para todos os animais que lá estavam por todo o tempo. Sabe que nós entramos em crise às vezes de forma impensada. De repente alguém olhava para Noé e dizia: Noé, estamos fritos. Deus não fala, Deus não revela, Deus não usa ninguém da tua família, Deus não usa nenhum animal aqui para dar um sinal que está presente. E Noé sentado dizia: é verdade, faz alguns anos que Deus vem falando conosco, vem tratando conosco, nos últimos dias, porém, houve um silêncio. E aí, Noé, o que nós vamos fazer? Noé disse assim: Deus mandou nós entrarmos na arca. Na arca nós ainda estamos, então estamos bem. Sabe o que eu quero dizer para ti nesta noite? Deus não precisa falar com você hoje. Deus não precisa lhe revelar nenhuma novidade hoje. O que Deus precisa é que você esteja exatamente no lugar que Ele te colocou há algum tempo. Se Deus não fala, se Deus não revela, se Deus não se mostra, mas você está na arca onde Deus mandou você entrar, então descansa tranquilo, fica em paz, não se preocupe com o tempo que passa. Se estamos na arca, Deus ainda tem um propósito conosco. Deus esqueceu Noé por um tempo. A sensação de ser esquecido é muito triste. Porque quando somos esquecidos é porque apareceu algo melhor para fazer. Quando você esquece de alguma coisa é porque algo melhor que aquilo surgiu. Você se ocupou com este algo novo e esqueceu daquilo. Aí a Bíblia vai olhar e diz assim: olha, um dia Deus lembrou-se de Noé. Deus passa um tempo que não fala, que não revela, mas chega uma hora em que Deus vem tratar conosco de novo. O projeto de Deus continua. O interessante é que Deus mandou construir nesta arca uma janela. Durante todo este tempo de esquecimento, alguém olhava para Noé e dizia assim: Noé, que tal a gente pular a janela abaixo? Deus não fala, Deus não revela, Deus não se mostra. Cara, isso aqui está terrível viver aqui dentro. Qual é a companhia, Noé? Um monte de bicho fazendo barulho. Um monte de bicho que sujava aquilo o tempo todo. Que comia demais da conta. É de noite um bicho cantava, de dia outro fazia barulho. Para dormir era uma perturbação. E alguém com medo de algum bicho escapar daqueles ali. E aí alguém diz assim: Noé, vamos pular a janela? Quem sabe a janela é um escape. Aí Noé tem que lembrar e dizer assim: quando Deus me mandou entrar, Deus abriu a porta do meio e eu entrei pela porta do meio, a porta da frente. Quem fechou a porta por fora não foi os meus filhos, não foi a água, não foi os animais. Quem fechou a porta foi Deus. Nós vamos ficar aqui dentro até Deus lembrar de nós, até Deus abrir a porta e até Deus mandar sair. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Chega alguém e diz assim: Senhor, lembra daquele velhinho doido que construiu aquele treco enorme e que está lá dentro enfiado com aquele monte de animal? Ih, rapaz, esqueci o velhinho lá dentro. Aí Deus volta, sabe aonde Noé estava? Dentro da arca. Quando Deus nos esquece de vez em quando, em um lugar, será que quando Deus lembra para voltar lá, será que nós estamos ainda no mesmo lugar? Quando Deus te esqueceu naquela empresa por um tempo, e aí Deus voltou para concluir o projeto, você ainda está naquela empresa? Você ainda mora naquele mesmo endereço? Você ainda está no mesmo departamento que Deus te deixou? Você ainda está na mesma casa onde Deus te deixou? Lá fora tem água, lá fora tem morte, tem uma janela, mas não é apropriado pular por ela. Deus, quando te colocou em algum lugar, Ele abriu a porta e disse: entra, meu servo. Fechou a porta, e você só pode sair quando Deus abrir essa porta.
O grande mal é que quando Deus volta para continuar o seu projeto, tem uns que já não estão mais dentro da arca. Por que é que Deus manda fazer uma janela numa arca, Senhor da glória? De repente para provar quem está dentro. Deus não quer abrir uma janela na tua história, Deus quer abrir uma porta. Deus mandou uma janela só para lhe provar. Fique olhando pela janela, mas aguardando a porta se abrir. Então a Bíblia diz lá: lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes, de todo o gado. Primeira palavra, lembrou-se. A segunda, então Deus fez passar um vento. Deus lembrou-se depois de um certo tempo de Noé, que estava dentro da arca. Então quando Deus lembra, automaticamente nós imaginamos que Deus vai, com todo cuidado, realizar uma grande obra. E o que é que Deus manda para ajudar Noé? Uma tempestade. Pastor, tanto tempo sem ouvir Deus falar comigo, tanto tempo aguardando uma ação do Senhor, e agora piorou tudo. Além do silêncio de Deus, agora uma ventania, uma tempestade está passando sobre a minha vida. Qual é o sinal da ventania? É o sinal da lembrança de Deus. Sabe por que a tua história está se mexendo? Porque Deus lembrou de você e está dando continuidade no processo que Ele tem sobre a tua vida. Para alguns, Deus envia uma resposta de oração. Para alguns, Deus envia um anjo. Para alguns, Deus manda um vento. Como é difícil ficar tanto tempo aguardando um milagre e quando chega uma ventania. Aí alguém diz assim para ti: esta semana Deus entra com providência em tua vida. E você diz: agora vem o carro que eu tanto sonhei. Aí você bate o carro que tem. Não, agora eu vou ganhar a casa mais nova. Aí aquela mais velha aparece no outro dia um monte de trincos. Não, agora então vai entrar o dinheiro que eu estava esperando. E de repente o dinheiro que tem ainda some. Alguém fica doente, uma emergência, um gasto inesperado. Sabe o que é isso? É uma ventania de Deus que está te procurando. Esta ventania, ela vem para dar direção à arca. Esta ventania vem para mover a arca para algum lugar. Esta ventania vem para te colocar no lugar que você precisa estar. Esta ventania vem para nos despertar quanto à ação de Deus. Nem sempre Deus vai agir conosco desta forma calma e tranquila. De repente o que você está passando e está repreendendo em nome de Jesus é o vento de Deus que vai te levar a algum lugar. Tu já pensou de um lado bom dos teus problemas? Pastor, fechou a porta, fulano doente, ciclano com problema, o carro com problema, a casa com problema, é dívida, é conta, é talão. Você já imaginou que Deus pode estar usando tudo isso para a arca onde você está parar em algum bom lugar? Você já olhou com bons olhos sobre os teus problemas? Você já olhou que de repente esta crise na família, estas crises que sobrevêm sobre a tua história, tem um propósito? Você já parou para imaginar que de repente esse turbilhão de situações estranhas e esquisitas está vindo para lembrar você de que você está no lugar onde Deus te colocou, e se você não pulou pela janela, este vento vai te deixar num bom lugar. Você só deve se preocupar com a ventania se você pulou a janela. Ih, pastor, pulei a janela, agora está difícil para entrar, o vento aqui fora está terrível. Aí é um problema. Se você está enfrentando uma ventania longe do propósito de Deus, o barco não é a tua salvação. Tu lembra de Jonas, que dentro do barco começou a enfrentar uma ventania, e ele disse: Senhor, mas eu estou dentro do barco. E Deus diz: mas está fora do meu propósito. Eu não coloquei você no barco, não fechei a porta do barco e não direcionei o barco para lugar algum. Mas se você está no barco que Deus te colocou, fique em paz, este vento vai te deixar em algum lugar. Agora, a grande questão é que às vezes este vento, eles começam a nos deixar perturbados. Este vento dentro de um espaço pequeno, onde nós não temos saída, aonde nós não conseguimos enxergar muito, e aonde a companhia das quais nós estamos vivendo não nos ajuda muito, nos deixa em crise. E aí nós estamos nos desesperando. Olha o que diz o texto no livro de Atos dos Apóstolos,
no capítulo de número 27, um texto muito conhecido, aonde nós lemos 3 versículos, começando pelo 22, capítulo de número 27. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. O vento está batendo, o tempo está passando, e começa a nos dar uma vontade de sair do barco. Nenhum de nós gostamos de passar provas. Se eu pudesse orar, e Deus assim o fizesse, de eximir de mim toda e qualquer situação difícil, eu pediria ao Senhor. Se eu pudesse orar, pedindo a Deus que não me deixasse passar pelo ano de 2015 nenhuma situação adversa, eu confesso que pediria. Porque não gosto de passar situações difíceis, mesmo sabendo que Deus está comigo, mesmo sabendo que Deus é um Deus que trabalha com o vento. Quando o vento vem, Ele nos assusta. E quando o vento bate contra esta arca, nos faz tomar decisões precipitadas. Nós vendemos fora do tempo, compramos fora do tempo, saímos fora do tempo, entramos fora do tempo, porque a ventania nos assusta. Quando o vento começou a bater contra o barco, Paulo diz assim: ei, o barco não é importante, o propósito é importante, mas tem um detalhe: se vocês pularem do barco, vocês todos morrerão. Vocês precisam aguentar o que está passando dentro do barco. Você não pode abandonar o barco antes de aportar em algum lugar seguro. Mas voltamos ao texto no versículo 4. Vai dizer então: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E aqui vem as 2 últimas palavras. A terceira palavra é distância. Este barco, da onde Noé vai construí-lo até o lugar onde ele vai aportar, vai dar em torno de 800 quilômetros de distância. Sabe por que este vento? Este vento vai fazer 2 coisas. Primeiro, ele vai fazer com que as águas baixem. Segundo, ele vai fazer com que o barco esteja no local correto. Sabe que às vezes nós precisamos de um vento para nos levar aonde devemos estar? E quando eu pensei nisso, eu disse assim: Senhor, a distância geográfica é importante. O Senhor disse: não é a distância geográfica, é a distância de propósito. Sabe que às vezes é preciso vir um vento para te colocar no propósito correto. Tem horas que nós estamos dentro da arca, mas não estamos no lugar certo. Se não tivesse vento, a arca subia, depois descia no mesmo lugar. Sabe que às vezes o vento precisa corrigir a rota da nossa vida, da nossa história, dos nossos projetos, dos nossos ideais. Tem horas que este vento nos faz enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Tem hora que este vento é o que vai nos fazer desenvolver um propósito que nós anteriormente não tínhamos. Alguns dias atrás eu estava olhando sobre propósitos que nasceram de dificuldades. Mães que perderam os filhos por algum descuido, rapto, alguma coisa assim. E que durante esta tempestade criaram ONGs que procuram ajudar crianças que desapareceram. Pessoas que passaram por câncer de forma devastadora. E que usaram este câncer, estas situações, essas dificuldades, para abrir instituições e ajudar pessoas que precisam. Quem sabe Deus não está te fazendo passar por um vento para despertar em ti um propósito maior? Quem sabe Deus não está querendo colocar você no propósito correto? Quem sabe esta ventania não está te levando para um lugar onde você vai ser bênção? Tem horas que nós estamos brigando tanto, perdendo tanto tempo, nos desgastando em estresse aqui, e Deus está dizendo: dá um passo para a direita, e nós não conseguimos.
Aí Deus diz assim, então vamos mandar um vento, sopra o vento euroaquilão de um lado para o outro. Aí de repente a gente olha, gente do céu, depois que eu passei por esse problema todo, olha onde eu estou. Olha o que Deus fez conosco. Olha como Deus abriu a porta, estava aqui o tempo todo. De repente Deus quer com esta ventania despertar o teu propósito. É isso que Deus vai olhar para Noé e dizer depois a ele: Noé, eu precisava te levar a um lugar para uma nova vida, Noé. Você precisava se desgarrar disso que está lhe prendendo. De repente o que te prende não é a distância, não é mudar daqui para outro estado, para outro país que vai resolver a situação. Porém, às vezes é mudar o foco. Tu já viu que às vezes você está tão amarrado em um foco só, que não consegue observar as vertentes disso tudo? Nós somos marrentos às vezes, não é? Eu mudei aqui primeiro, este vizinho que mude, eu cheguei primeiro. E Deus está olhando dizendo, ei, este vizinho perturbado é para abrir os teus olhos para ver que daqui 10 quadras tem uma casa bonita, grande, bem melhor te esperando. Aí a gente olha assim, em nome de Jesus eu mudei primeiro, esse demônio tem que mudar daqui. Não, eu estou na igreja primeiro, eu comecei isso aqui primeiro, eu cheguei nessa empresa primeiro. Deus está olhando e dizendo, ei, observe o vento. Observe o vento está soprando, é hora de começar a olhar para outros lados, é hora de começar a deixar a arca, onde Deus te colocou, se movimentar. Deus tem tudo e todo o interesse, a intenção de te levar para um lugar melhor. Este vento vai distanciar Noé da onde ele estava. E a última palavra, a arca parou sobre os montes. Todo este processo de Deus, aonde tende a te levar? Não tende a te levar para baixo, mas para cima. Noé construiu a arca em um local plano. Deus deixou Noé lá em cima. Quando a arca pousa, Deus vai olhar para Noé e dizer, Noé, viu que valeu a pena? Balançou, teve uma turbulência, não sei como chamaria o movimento do barco, vamos usar essa expressão. Teve uma turbulência lá na arca, apavorou todo mundo, os animais gritaram que só de medo da ventania. Mas dá uma olhada agora que acalmou tudo, aonde você está. Observe que de primeiro você olhava para cima para poder enxergar alguma coisa. Observe que agora você olha de igual ou você olha para baixo. Você já teve a experiência de Deus te colocar lá em cima para ver as coisas como elas realmente são? Você já teve a oportunidade de deixar Deus guiar o teu barquinho até colocar ele exatamente aonde ele tem a intenção de te colocar? Este vento, este esquecimento, esta distância é para colocar você em um monte. Quando Noé para a arca, aquela arca se acalma, as águas baixam. Noé está olhando dizendo, Senhor, mas 800 quilômetros é longe, mas a gente poderia ter vindo a pé. A gente poderia ter saído alguns meses antes, todo mundo caminhandinho, chegaria aqui. Aí o Senhor diz assim, não com segurança. Você poderia chegar a um bom lugar com o próprio esforço, mas não com segurança. Deus olha para Noé e diz, Noé, eu vou te dar um exemplo do que eu fiz na arca. Pega uma pombinha e solte-a pela janela. A janela é para servir de sinal, não para você pular. Pega a pombinha e solta ela. A pombinha vai, quando ela volta segurando um galhozinho no bico. Olha que interessante isso, eu estava pensando sobre isso aí. E nós utilizamos este ato apenas como um sinal de que a chuva parou e a água desceu. Isto é muito mais. Uma pombinha só carrega um galinho no bico quando está para fazer o seu ninho. Sabe o que Deus queria ensinar para Noé? Noé, dentro dessa arca estranha, dentro deste ambiente escuro e complicado, enquanto você estava viajando, estava produzindo vida aí dentro. Essa pombinha está grávida, por isso que ela está andando com um galinho na boca. Quando for descer os animais, presta atenção na barriguinha da leoa, e tu vai ver que ela está um pouquinho mais forte do que quando ela entrou. Sabe aqueles barulhos que houve de noite? Não era briga, não é? Isso era multiplicação. Dentro da arca que Deus te colocou,
mesmo sem resposta, mesmo caminhando, Deus está gerando vida dentro dela. Deus está multiplicando coisas que você não tinha dentro dela. Aquela pombinha voltando com aquele galinho, Deus estava dizendo: Noé, está vendo que no meio disso tudo eu consegui gerar vida? Você viu, Noé, que no meio deste tumulto todo, de toda esta história, durante estes 375 dias que você ficou aí dentro, eu consegui fazer com que os animais se desestressassem do mundo e conseguissem reproduzir. Deus está dizendo para ti nesta noite, que dentro desta arca, quem sabe de 2014, que você passou dentro dela, e que parece que as coisas não se acalmavam, e parece que foi um ano muito turbulento, Deus está olhando para ti dizendo: dentro deste ano turbulento, nasceu coisas que não nasceriam em outro lugar. Houve produção de vida que só poderia ser produzido dentro desta arca, exatamente como aconteceu. Quando para a arca, que nós cremos nesta palavra, e eu tomei posse dela em minha alma, deste ano especial, Deus vai olhar para ti e dizer: agora sim, Noé, sai da arca, sai você, sai a tua família e sai os animais. Agora você pode sair. Para quê, Senhor? Agora é a tua vez de reproduzir. Agora é a tua vez de fazer gerar vida. Eu fiz gerar vida aí dentro. Você faz gerar vida aqui fora. Deus está te dando uma oportunidade de uma experiência, para quando tudo isso acalmar, você possa estar num lugar melhor, com condições melhores, com um ânimo melhor, com uma situação emocional melhor, com uma situação física melhor, e começar a reproduzir vidas que você ainda não reproduziu, começar a viver coisas que você ainda não viveu, começar a ter experiências que você ainda não teve. Por isso a palavra de Deus para a tua vida nesta noite, e eu encerro com isto, é esta: não saia da arca. Enquanto Deus não abrir a porta, não saia da arca. Não tome decisão precipitada neste ano de 2015. Não pule a janela. Espera Deus abrir a porta. O Deus que tem a chave e fecha e ninguém abre, é o Deus que com a mesma chave Ele abre e aí ninguém fecha mais. Aguarde esse movimento da arca dentro dela, porque Deus, Ele deixou você lá, mas deixou você com condições de sobreviver, até que Ele venha dar continuidade a tudo isso que Ele está fazendo em tua vida. Quantos entenderam isso? Digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.